Bora lá, Maria, conta pra mim, tá? Conta não só pra mim, mas pra todo mundo que me acompanha aqui, como começou a sua história com a odontologia. A minha história com odontologia começou na Sorridentes. Comecei há muitos anos atrás, conheci a Sorridentes, antes eu já havia trabalhado como limpeza. Desculpa, gente, estou um pouquinho nervosa, mas boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui. Então, a minha história é essa. Começou quando eu cheguei aqui em São Paulo, fui trabalhar de limpeza num terminal. Desse terminal... Um terminal de ônibus? De ônibus. Em que bairro? São Mateus. Ah, muito São bom. Mateus. Mas mesmo com diploma de professora... Sim. Não consegui o que eu tanto esperava, que seria trabalhar numa escola, numa creche, assim, eu não consegui mesmo. Socorro, eu ouço muita gente dizendo assim para mim nas redes sociais, não foi pago para isso, eu escolho o que eu vou fazer. Eu falo, Maria de Socorro, que se precisasse, eu trabalharia no terminal de ônibus e eu lavaria vaso sanitário para estudar meus filhos. Por isso que eu tenho, assim, muito, muito orgulho e admiração por você. Então, quer dizer que você chegou, não arrumou emprego como professora e foi trabalhar no terminal de ônibus de São Mateus na limpeza. E à noite. À noite? À noite. Ó o detalhe, hein? À noite. E horário aí, que ninguém quer. Ninguém quer, mas eu precisava, e assim, a gente não tem que escolher. É o que tem para hoje e é digno. E aí, assim fui. E depois... Como perderam um contrato, aí conheci a Sorridentes. Quer dizer, você foi trabalhar para uma empresa terceirizada. E essa empresa prestava serviço para o terminal de ônibus. Sim. E você foi à luta de novo atrás de emprego. Sim. Aí foi a luta, foi quando vi que iam precisar na Sorridentes da Mateu Bem. Levei meu currículo, mas aí fui selecionada, fui para CISPER, né, treinar lá, tudo, mas na limpeza, né, porque como eu trabalhava na limpeza em terminal, então eu não sabia como trabalhar na área da saúde, que a Sorridentes, ela é bem regrada sobre tudo o que faz, né, e aí eu fui, treinei, voltei, fui para São Mateus, para Mateu Bem, da Sorridentes, fiquei trabalhando lá, só que eu não fiquei feliz, porque eu sei que a Sorridentes, eu falei assim, aqui eu posso crescer. Aqui eu posso me desenvolver, eu sei que aqui eu posso ter muito mais do que eu quero. Socorro, você falou duas coisas aqui que acho que vale a pena a gente ressaltar para os amigos, né? Você falou sobre eu não sabia trabalhar no setor de saúde. A Sorridentes é uma rede de clínicas odontológicas, porque eu vim de um terminal rodoviário. E o que eu fiz, encarei e treinei. Muita gente não pega oportunidade de trabalho, Socorro, porque diz que não sabe, porque tem medo, e tudo isso vira amuleto. E aí você falou uma outra coisa aqui, que é ambição. Ô, gente, ambição não é pecado não, tá? Pecado é não ter ambição, né? Pecado é roubar o outro, enganar o outro, você querer melhorar de vida, você querer dar uma vida melhor para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, porque eu falo que se a gente não fizer pela gente, a gente tem que fazer pelo menos pela nossa família. Isso não tem nada de errado. E olha a visão da Maria de Socorro. Ela começou na faxina já pensando, aqui eu posso crescer. E aí? Aí falei assim, vou fazer o curso de auxiliar de saúde bucal, que a Sorridentes tanto trabalha com a parte da limpeza regradinha, como com a parte da saúde, né? E aí eu falei, vou ser auxiliar de saúde bucal, é isso que eu quero. E assim eu fiz o curso. Passei... Até para eles entenderem aqui, Maria Socorro, porque a maioria das pessoas que nos assistem aqui, né, tem empreendedores de todos os ramos. Como a Sorridentes é uma empresa de saúde, ela tem uma área de esterilização, que é o expurgo e a esterilização. O expurgo é onde entra o material sujo e a esterilização é onde ocorre todo o processo de descontaminação e de esterilização, né, para o uso daquele instrumental novamente. E não só isso também, né, muitas vezes este profissional ele é solicitado para auxiliar um dentista, como numa cirurgia mais complexa. Então, ela está dizendo que de faxineira, ela foi fazer o curso de auxiliar, né, de esterilização, e que hoje nós temos o nome de
Hoje ai, doutora. Não, pode ir, ele corta. Esterilização de nível Hoje é hospitalar. TSB, não é? Não, temos auxiliar de saúde bucal, que faz apenas a parte da esterilização do material que fica lá. E TSB é quando você faz o técnico, onde você pode estar fazendo a parte da tocar no paciente para fazer um raio-x periapical, onde você pode estar fazendo uma limpeza, né, num paciente. Excelente essa tua explicação para o pessoal entender. Você fez, então, a de auxiliar. Eu fiz de auxiliar. Auxiliar, onde eu ficava tanto fui a parte do estoque, como fazia a parte da esterilização e expurgo, né? Como a senhora já falou, o que significa cada um. Então, eu ficava... Quanto tempo, Maria do Socorro, você ficou na faxina? Na faxina, eu fiquei por 1 ano. 1 ano porque, assim, eu já tinha uma visão de que ali eu poderia crescer. Então, essa visão me levou a fazer o curso. Eu falei assim, não, eu não vou ficar só nisso, eu quero mais. E aí você depois passou para o cargo de auxiliar, né, de saúde bucal. Sim. E daí para frente? Aí veio a ideia, assim, surgiu uma luzinha no fundo do túnel e falou assim, não é só isso que você quer, não. Você não veio só para isso. Você quer mais. E a Sorridentes, trabalhando na Sorridentes, você vai evoluir, vai crescer muito mais. Tá, fui fazer odontologia. Sem R$1 no bolso, mas fui. Passou o primeiro semestre que eu estava tentando fazer o FIES, não consegui. E na verdade, paguei a faculdade no último semestre. Quer dizer, você tentou o FIES logo que você entrou, você não conseguiu e mesmo assim você não desistiu? Não desisti. Todo semestre eu estava lá na central do aluno falando para eles, eu vou pagar. E eles acreditaram, né? Porque qual faculdade não está recebendo R$1 e vai deixar você entrar para fazer todas as matérias, para fazer provas? Qual faculdade faz isso? Quer dizer, se você não pagava a faculdade durante o período que você foi fazendo, você foi acumulando uma dívida. Isso. Gente, Maria do Socorro, tem tanta gente que tem medo de dívida. As pessoas morrem de medo de... Tem gente que deixa de fazer as coisas porque tem medo de não pagar. Olha o tamanho da tua autoconfiança, que foi até um podcast que eu fiz aqui com a Juliana Góes, o quanto que a autoconfiança pode nos levar para um outro patamar. Quer dizer, você não tinha medo de não pagar? Não tinha medo. Fui, enfrentei, todo semestre eu estava lá, pedi autorização para o reitor para estar entrando, fazia ação social, o reitor falava, vamos para São Luís Paraitinga, vamos fazer ação social. Eu estava lá, trabalhava de segunda a sábado, no domingo eu estava fazendo ação social. Junto com a faculdade? Junto com a faculdade. E quando que você pagou? Ou, quer dizer, você juntou... Foi odontologia em 4 ou 5 anos que você fez? Foi 4. Quer dizer, você fez em 4 anos, você trabalhava durante o dia na Sorridentes de São Mateus como auxiliar de saúde bucal e à noite você ia para a faculdade. Sim. E aí, você pagou essa dívida em que momento da sua vida? No último semestre, né? Faltando poucos meses para finalizar. E assim, eu fui fui determinada porque eu não fui para a faculdade para brincar, para ficar com DP. Eu fui para a faculdade para realizar um sonho. Então, eu me esforçava muito, porque eu sei, se eu não me esforçasse ali, eu ia ter DP. E então, eu não ia ter como pagar, que seria mais uma dívida. Isso, entraram novos sócios na Sorridentes lá da Mateu Bem. E aí, eu conversei com eles. Quem são eles? O Moisés, D'Artagnan e a doutora Patrícia. Tá. Eles assumiram aquela unidade. Sim. E aí você falou com eles o quê? Falei para eles que eu estava no último semestre da faculdade, precisava pagar, então precisava fazer um acordo com eles, mas que eu também não poderia ser mandada embora, precisava continuar trabalhando com eles. E assim foi feito. E eles acolheram minha causa, né? Eles acreditaram em mim e fizeram isso. E eu fui lá e consegui pagar.